Estamos de volta com o Niso Comunidade. No programa de hoje, estamos falando com o vereador de Boituva e ex-aluno do curso de jornalismo da Uniso, Rodrigo Calceta Freire, e também com o diretor do jornal Folha de Boituva, ex-aluno da Uniso, Luiz Carlos Paes Vieira. No bloco anterior, nós deixamos uma pergunta no ar, Rodrigo, que o Luiz Carlos comentou, a respeito do relacionamento e do compartilhamento que vocês realizam enquanto assessor e assessorado. Tá? Enquanto você pode, pela experiência dele, também enquanto jornalista, enquanto advogado, compartilhar e te ajudar nas informações. A gente, na verdade, começou a discussão usando as redes sociais. Eu quero até que você comente também como é que você utiliza das redes sociais. Você tem um blog chamado Juventude de Boituva. Se isso nasceu antes também do seu projeto de vereador, ou se é hoje uma consequência da sua atuação parlamentar. E como é que você entende, respeita e discute o ponto de vista de uma pessoa mais velha que você. A diferença de idade dá o quê? Dá 20 anos? 25. Hoje? 25 anos. 25. Tá. Sobre as mídias sociais. O blog Juventude Boituva especificamente, ele foi criado muito antes dessa campanha começar, muito antes dessa ideia, foi quando a gente montou o Fórum Municipal de Juventude. Não foi um blog criado especificamente por mim, inclusive. Quando a gente começou a reunir um princípio de jovens que iam dar a continuidade e iniciar esse trabalho, a gente falou, precisamos ter uma ferramenta, a solução mais viável era o blog, e a gente criou o Juventude Boituva, nem existia esse endereço e tal. E no começo ele era gerenciado por mais pessoas do Fórum Municipal de Juventude, que durante as reuniões a gente alimentava ele. Então a gente fez esse uso, para você ter uma ideia, esse blog está com mais de 20 mil acessos hoje. Eu acho que ele foi feito um pouco depois da fundação do fórum, ele deve ter um ano de existência e tal. Então ele tem um uso muito grande, foi usado especificamente pelos jovens. Aí a gente criava pautas, a gente fez como se fosse um blog jornalístico mesmo, o pessoal ia nas escolas, quando tinha atividades, fazia as fotografias e compartilhava no blog. Sobre as mídias sociais, eu compartilho um pensamento semelhante ao do Luiz Carlos. A questão é o que fazer com a mídia social. Então você vê assim, a maioria das pessoas que está hoje na mídia social, vamos citar o exemplo do Facebook, por exemplo, ela está lá para ver a vida das outras pessoas. Inclusive eu li uma matéria essa semana, não lembro qual revista que foi publicada, que o título da matéria é Facebook, a rede da inveja. Ele associava diversos problemas de saúde à questão da pessoa ficar lá só vendo a vida dos outros. Então ele vê a foto de uma pessoa que está na Europa, ele acha que a vida da pessoa é aquilo, ela não percebe que é um momento. Então ela fica na casa. Já li até uma matéria uma vez que falava, era um artigo, que a pessoa entrava no Facebook para curtir fossa. Ela tinha o perfil lá, ela entrava para ver como as pessoas estavam felizes e ela não estava feliz no Facebook. Então assim, eu acho que a questão é o que você fazer com essa mídia. Então, por exemplo, no nosso projeto Lunos lá com os jovens, a gente direciona para ter um uso cidadão, para compartilhar informações que vão realizar uma construção comunitária. Então a gente direciona. Então a questão da mídia social não é a mídia social em si, é o que você está fazendo com aquela mídia social. Então eu acho que em qualquer faixa etária ela é extremamente aproveitosa, questão de trabalho, questão profissional, questão de estudo. É só você direcionar o tempo que você vai ficar lá, fazer uma divisão mesmo. Quanto à questão do direcionamento que o Luiz, enquanto assessor, dá ou não no mandato, eu acho que assim, existe uma máxima já na política, ela é bem antiga já, onde ela fala que o poder é solitário. Então, como o Luiz falou, o vereador sou eu. Qualquer responsabilidade de qualquer ação que for ter consequência, ela vai cair sobre mim. Eu que estou no mandato, eu que fui lá, que fiz a campanha, fiz a assinatura da posse. Só que, independente do Luiz Carlos ser assessor parlamentar ou não ser, a gente tem essa relação de amizade há muito tempo, onde há uma confiança. Então, muitas das decisões que são tomadas lá, inclusive a gente está com um mês de trabalho, né? Mas sempre foi assim. Foram com mais pessoas, inclusive. A gente já conseguiu constituir um nicho que a gente vai levar isso para o mandato de mais pessoas decidindo. Então, o que eu tenho que pesar? Primeiro, a experiência de vida. Então, se você pegar, são 25 anos de diferença. Eu levo muito em conta isso. A experiência de vida é 1 ano a mais, é 2 anos a mais, é 20 anos a mais. Eu acho que ela caminha um pouco à frente até da questão da sua experiência acadêmica, cultural. A experiência de vida, ela é imbatível, eu costumo falar. Então, eu prezo muito isso. Se você pegar na Câmara de Boituva, tem vereador que está no mandato lá que tem de mandato que eu não tenho de idade. Então, assim, eu tenho que ter noção do tamanho que isso representa na experiência para você discutir alguma coisa. Então, quando eu tenho uma dúvida, várias dúvidas que surgem, né, Luiz Carlos, eu chego e me aconselho com o Luiz Carlos. E saem muitas brigas, assim, por discordar de pontos. Nessa discordância, a gente chega num denominador comum. Não lembro de caso que tenha chegado assim, a gente já teve questão, tem projeto de lei que já está sendo analisado lá, que chegou a ter uma imposição. Acho que isso aí, inclusive, não existe se a gente tem uma relação, porque a partir do momento que ele estiver impondo, passou de ser interessante para mim e para ele. É uma construção, então eu me aconselho, eu falo, Luiz Carlos, o que você acha com isso? Na hora que ele dá a posição, eu sou totalmente contra,
Fala, não, Luiz Carlos, não pode ser isso, não pode ser aquilo, tal. E a gente choca essas visões, como ele falou. Então, eu tenho um princípio também de jornalismo, sou formado em jornalismo, então, da gente ouvir várias fontes. Então, eu tenho um tema para tratar, eu vou ver quem já falou disso, procuro na internet, aí, fazendo uso até do nosso Google aí, eu procuro lá quem já falou sobre isso, em qual cidade já foi aplicado, eu procuro em outras câmaras, semelhanças para aquilo, para eu conflitar. Então, essa decisão, até ela chegar no final, ela é compartilhada várias vezes. Em última instância, eu tenho que ter essa noção, sou eu que estou respondendo. Então, até falava com uma pessoa ontem, que inclusive começou a estudar aqui na Uniso também. Pode-se dar um desconto. Então, assim, eu sei que para a sociedade, vamos dizer assim, no geral, eu tenho todos os descontos. Eu sou um vereador muito jovem, sou uma pessoa muito nova, se eu errar é porque eu não tenho experiência, eu tenho todos esses descontos. Mas a questão é, se eu vou me dar esses descontos, eu não me dou esses descontos. Eu sei que uma assinatura errada pode modificar a vida de muita gente. Uma posição, sabe? Então, hoje, assim, a gente tem um trabalho feito dentro de muitas escolas em Boituva. A gente deve ter um contato com uns 4.000, 5.000 estudantes mensalmente, tranquilamente, direto ou indiretamente. Então, um ato que eu pratique gera exemplo, porque hoje eu estou num cargo, vamos dizer assim, acima da hierarquia de quem é um estudante, por exemplo. Então, você tem que ter esse cuidado. E eu me dou esse discernimento. Eu não posso ser tratado como inocente, que o Luiz falou, estou em cima do ringue, é para tomar porrada, é para aprender. Então, acho que a visão do Luiz vem nesse ponto. Ele tem uma experiência muito maior na área política, que nem você mencionou no começo. Foi secretário em várias cidades, fez o curso de Direito, que trabalha com as leis, está se formando jornalista, fez um mestrado. Então, eu tiro essas dúvidas, coloco o meu ponto. E no final, muitas vezes, inclusive na maioria, ele põe um ponto de vista que eu não tinha visto, porque ele já passou esse ponto de vista. Uma coisa que eu ainda não tive nem a vivência. Então eu volto e a gente toma a decisão. Em última instância, eu que assino, eu que respondo, eu tenho bem essa ciência. Mas é feito de uma forma bem... Tem muitas brigas, mas a gente vai tendo atrito e sai à luz, né? Agora, Luiz Carlos, você foi secretário recentemente de uma prefeitura aqui da região, se não me engano, Iperó, é isso que você foi? Capela do Alto. Capela do Alto. E você... Eu fui primeiro-ministro, o pessoal brincava lá que eu fui primeiro-ministro. Então, você tem uma posição muito contundente na cidade porque você não deixava as coisas por baixo do tapete. Você dava visibilidade aos problemas, inclusive chamando a imprensa para exigir, inclusive até do próprio governo, tá, uma postura. E isso fez com que você incomodasse a ponto de você ter sido exonerado do cargo de secretário. Você percebeu isso, que você não veio para agradar, você veio para trabalhar? Olha... E aí como é que foi até essa situação de que você era um pseudo-candidato a prefeito de Boituva? Pela sua atuação, pela sua campanha junto com o Rodrigo, não, o Luiz é candidato a prefeito e o Rodrigo candidato a vereador. Olha, eu vou pegar duas situações. Primeiro, Capela, né? Quando eu fui chamado, que eu conversei com o prefeito, daí eu falei, olha, eu sou de uma política bem simples. Eu não roubo e também não admito que aconteça o roubo, tá? Não tem aquela história, rouba, mas faz, tá? Então a gente tem que ter, primeiro, a ética. Bom, uma das coisas que aconteceu assim, logo na sequência, nós tínhamos uma minoria na Câmara, tá? Então nós perdíamos de 6-3. E o prefeito anterior... Ele era a única cidade no Brasil que ele tinha extinguido todos os cargos de confiança. Que já era exatamente, ele achava que a gente tinha que chegar pirex na mão, ajoelhado, e pedir para negociar. Eu falei, prefeito, eu negocio? Então nós fomos lá, nós reestruturamos tudo sem ceder 1 milímetro. 1 milímetro. Bom, passado um pouco de tempo, nós conquistamos a maioria. Por reconhecimento do nosso trabalho, nós passamos 5-4. Logo na sequência, o primeiro projeto que não passou pela minha mesa, foi a criação do cargo da mulher do prefeito. Foi a criação de um cargo de secretaria. Então, uma coisa que eu sempre falava, primeiro me dou em conduta, primeiro me dou em exemplo, para depois eu poder abrir a boca. Isso não é nada novo. Você vê, o Gandhi já fez isso, tá? Independente de qualquer aspecto assim, de religião, Jesus Cristo fez isso. Primeiro me dou em conduta, primeiro me dou em exemplo, para depois a minha palavra. Quando nós fomos, logo depois da criação do cargo da mulher do prefeito, e lá em Capela do Alto o povo participa mesmo. Qualquer audiência pública tem 200, 300 pessoas. O povo adora, eles vão e participam. Então a bancada da oposição estava do lado, deu-se abertura e tal, e passaram para mim. O meu cargo, inclusive, lá era gerente geral de governo e gestão, era o 4G. Bem antes do 3G eu já era o 4G. Gerente geral de governo e gestão. Eu brincava que eu era o vice-rei ou o primeiro-ministro. Depois é que vinham os secretários, inclusive. E daí foi falando, tá? Eu falei, desculpa, a oposição está aqui, vocês ganham para fazer oposição, vocês ganham para questionar. Vocês não querem questionar, a mulher do prefeito está aqui do meu lado, dado que na campanha a gente falava da questão do nepotismo e dar o exemplo, e foi criado um cargo para ela? Nossa, aquilo criou um mal-estar, metade da assessoria do prefeito que estava comigo saiu,
foram falar para o prefeito, porque a Câmara é bem ao lado assim. A mulher do prefeito falou, doutor Luiz, eu falei, não, nós estamos aqui para prestar conta. E a oposição também tem que prestar conta. Daí o líder da oposição levantou e falou, doutor Luiz, desculpe, o senhor nos conquistou, mas nós achamos, dado que o senhor apresentou o projeto, que o senhor desposava desse entendimento. Eu falei, não, o senhor pode procurar minha assinatura que não tem. Todos os projetos que foram encaminhados para a Câmara eu não mandei. Daí eu falei, não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que dar o exemplo. Então eu quero deixar bem claro aqui que eu sou contra esse cargo. Ela é minha companheira de governo, mas ela não precisava estar num cargo. Naturalmente criou-se um mal-estar danado, inclusive do povo que estava ali aplaudiu pela conduta. E eu tenho orgulho, sabe, de que? O que eu fico sabendo essa semana passada, ainda que eu juridicamente não dispose do entendimento do Ministério Público, o juiz de Tatuí determinou, deu prazo para que a mulher do prefeito fosse retirada do cargo, porque ela não tem nem nível superior. Então, como que ela pode ser secretária de assistente social? Gosto muito dela, ainda tenho um respeito pessoal muito grande, mas aquilo que você falou, eu não vim para agradar. Aliás, de quem eu acredito, de quem eu procuro um dia ser a poeira da sandália, ele falava isso. Eu não vim aqui para trazer, sabe, eu vim aqui para trazer o conflito, para as pessoas pararem, para analisar. Bom, eu volto para a minha cidade, Boituva. Lá eu tive Esse foi só um exemplo de como... Porque chegou a exoneração. Foram muitos outros. Foram vários outros. O ponto determinante foi o seguinte, pela comunidade, tirando aquele negócio que o prefeito ele aciona os meios de controle pela sociedade, eu falei, não, aqui a sociedade indica o Conselho de Educação, o Conselho de Assistência Social e assim por diante. Devido à minha atuação, eu acabei virando presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, presidente do Conselho de Educação e vice do Conselho de Saúde. Em todos, o pessoal estranhava, falou, mas você combate ao Estado, você combate a Prefeitura? Eu falei, não, eu estou, ainda que representando o poder público, vendo o que é o melhor para a cidade. E por vezes eu percebo que a minha atuação lá como gerente geral de governo e gestão acaba sendo inibido porque eu percebo que a situação, a estrutura, a máquina não quer funcionar. Ela cria uma dificuldade para vender uma facilidade ali na frente. E o último ponto derradeiro foi o seguinte, enquanto presidente do CMDCA, o Direito da Criança e do Adolescente, nós trouxemos para a capela o Orçamento Criança, o OCA, onde 1% do orçamento ele passava a ser administrado diretamente pela sociedade para ser investido em políticas públicas, a gestão para a criança e o adolescente. Bom, o prefeito não acreditou nisso, nós colocamos mais de 200 pessoas, inclusive a oposição. Ele foi a reboque, ele acabou chegando de última hora, ele se assustou com o volume e todas as pessoas que estavam lá, situação e oposição, acreditavam na ideia. Ele achou muito válido, isso aí vira para a história, ele sabe que nunca eu revelei isso. Quando acabou, ele falou, viu, que história é essa de OCA, de orçamento da criança? Eu falei, prefeito, 1% do nosso orçamento passa a ser, se o senhor encaminhar realmente o projeto de lei, a ser administrado pela sociedade civil. Mas é nós que mandamos? Não. Então isso aí não vai sair do papel. Daí eu falei, desculpe, hoje é uma sexta-feira, nós devemos encaminhar o projeto para a Câmara e entra pela história o senhor uma pessoa que fala algo de público e na hora da caneta faz algo diferente. Então ele não teve dúvida. Quando foi na segunda-feira, 8 horas, ele me exonerou. Quando agora, voltando para Boituva especificamente, dentro daquele projeto que nós acreditamos em uma política renovada, onde eu tenho que me dar em conduta, eu estava como um pré-candidato a prefeito. Tá? Chegou um determinado momento, inclusive, pasme você, que o próprio PSDB se ofereceu para ser o vice da nossa chapa. Só que nós deixamos uma coisa bem clara, falar, política não se faz mediante um projeto pessoal, e sim algo coletivo. Então nós percebemos que era mais fácil a gente conseguir fazer algo de novo no Legislativo, eleger um vereador, do que ficar brincando de eleição. Então, mediante esse projeto, nós priorizamos a candidatura do Rodrigo, porque ele representava o mesmo projeto. Então, eu abdiquei, eu procurei cortar na carne aquilo que, claro, naturalmente, se eu tenho 47, 48 anos, eu sei que as minhas possibilidades, enquanto pessoa, porque eu tenho intenção pessoal, de querer me realizar. Tá? Mas hoje a gente tem algo real, nós temos um vereador que começa um trabalho. Pode ser que daqui 2 anos eu saia disputar uma eleição para a Assembleia Legislativa, alguma coisa, pode ser uma série de coisas. Mas o importante é que isso daí são estações de uma grande viagem, ou seja, construir uma sociedade nova. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já.